E aí pessoal, meu nome é Eric Chiesi e essa é a segunda aula do nosso curso de MATLAB. Hoje nós vamos continuar vendo manipulação de matrizes, em especial indexação, que tem alguns casos importantes que nós ainda não cobrimos. Além disso, vamos ver expressões numéricas, usando principalmente variáveis, e vamos ver o poder que isso tem para resolver na resolução de problemas. E para a gente poder até enxergar esse poder, vamos começar o básico de gráficos, né, de como é que a gente faz gráficos no MATLAB. Ok, então para começar com as matrizes, vamos ver a questão da indexação. O MATLAB ele tem a matriz Magic, que é uma matriz... eu tenho que colocar o número, a ordem, né, da matriz. Então, aqui eu tenho a matriz Magic que me gera essa matriz, que tem algumas propriedades interessantes. No manual do MATLAB tem a história dela. Mas o que me importa é só que eu tenho uma matriz aqui de exemplo que a gente pode usar para fazer algumas operações. Então a primeira coisa que eu quero mostrar é que nós podemos indexar uma matriz através de um vetor. Ou seja, se eu quiser pegar apenas o primeiro e o segundo elemento da matriz, eu posso simplesmente pegar, vamos primeiro atribuir uma variável A à matriz que eu criei, Magic 4, novamente. Agora ela está na minha variável A. E se eu quiser indexar o A usando apenas o primeiro e o segundo elementos, eu coloco nessa sintaxe aqui. Quer dizer, eu utilizo um vetor para dizer quais são os índices que me interessam da matriz. E ele me retorna o 16 e o 5, porque ele está fazendo em colunas, né? Ele pega o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, e continua pela coluna vindo por aqui. No caso, se for um vetor, vamos supor que eu vou trabalhar com o vetor B, aquele nosso vetor clássico, 1, 2, 3, 4, e eu vou fazer a mesma operação, né? Agora só que eu vou fazer a indexação de B com os índices 1 e 2. Nesse caso, ele vai me retornar 1 e 2, como esperado, mas vamos mudar um pouco B, porque vai confundir. Então vamos colocar aqui 11, 22, 33 e 44. Isso aqui vai nos ajudar a não confundir. Se eu agora olho B12, lembrando que eu estou usando aquele atalho de usar a seta do teclado para cima para voltar no histórico de comandos, então agora eu teclando B12, eu obtenho os valores esperados 11 e 22. Repara que eu não preciso me restringir a índices que sejam contíguos. Eu posso utilizar quaisquer índices. Então, eu posso voltar aqui para indexar e usar o B13, vai me retornar o primeiro e o terceiro elemento da matrizes do vetor, no caso, respectivamente. E eu posso, e assim por diante. Eu posso também fazer o B14. Inclusive, eu posso inverter a ordem deles. Eu posso colocar 4 na frente e 1 atrás. E ele me retorna o quarto elemento e depois o primeiro elemento. Então, isso é muito poderoso quando eu preciso obter apenas um trecho, por exemplo, de um vetor. Vamos supor que o meu vetor B, que está definido assim, eu tenha mais posições. Vamos até 8. E eu quero obter do segundo até o sétimo elemento. Basta eu fazer com a minha sintaxe, aquele meu atalho, né, de vetores, eu posso fazer do segundo até o sétimo elemento. E ele me retorna exatamente aquilo que nós estávamos esperando, né, do 22 ao 77. Ok. Além disso, eu posso, se eu quiser o último elemento de uma matriz, eu posso digitar AND. Então, BAND me retorna o último elemento, no nosso caso, o 88. E para fechar ainda essa parte de indexação, esse complemento de indexação, nós podemos fazer também o seguinte. Imagina que eu tenho a matriz A, que é aquela matriz criada, aquela matriz Magic que a gente criou no início. Essa matriz A, vamos supor que eu queira apenas a segunda linha da matriz, né? Eu quero obter essa segunda linha. Lembrando que os índices, né, é linha, coluna. Certo? Então, se eu quero obter a segunda linha, eu posso dizer que eu quero o elemento A que está na segunda linha, porém em qualquer coluna.
E esses dois pontos aqui, na realidade, querem dizer, dizem para o MATLAB que me interessa qualquer coluna na segunda linha. E isso me retorna a segunda linha como eu queria. Da mesma maneira, eu posso querer a segunda coluna, ou a terceira coluna. Vamos fazer a terceira coluna. Então, da mesma maneira, eu vou dizer que eu quero qualquer linha da terceira coluna. Isso me retorna um vetor coluna que corresponde aqui, ó, à terceira coluna da matriz A. Com isso, eu posso ter vetores guardados em matrizes e utilizar, isso é comum em álgebra linear, não necessariamente vetores guardados em matrizes, mas que se utilize as linhas ou colunas de uma matriz sendo compostas por vetores, né? Tem várias operações que a gente precisa utilizar dessa forma. Então, no MATLAB a gente obtém dessa maneira. Mas uma operação com matrizes que a gente pode ver é a concatenação de matrizes. Da mesma maneira que eu posso indexar obtendo um subconjunto da matriz, eu posso pegar duas matrizes maiores e juntá-las. Então, se eu tiver a matriz C igual a 1, 2, né? E eu tiver um D igual a 10, 20, vamos fazer assim, eu posso criar uma matriz E que é igual a, quando eu uso essa sintaxe usando colchete, na realidade eu vou concatenar matrizes, e aí eu vou concatenar a matriz C com a matriz D. Só que eu estou fazendo o seguinte, se eu concatenar ela com vírgula, eu estou concatenando em linha. Então eu vou ter um vetor linha, uma linha com 4 colunas. Mas eu também posso fazer com ponto e vírgula e obter um vetor, uma matriz quadrada, em que a primeira linha corresponde aqui ao C e a segunda linha corresponde ao D. Claro, o número de linhas e colunas tem que ser compatível com a matriz concatenada. Se eu por acaso tivesse, né, vamos fazer aqui uma concatenação de duas matrizes que não concordam. Vamos fazer aqui direto no prompt sem atribuir a variável nenhuma. Então, se eu tenho aqui uma matriz 1, 2 e eu quero concatenar em linha com uma matriz coluna, por exemplo, que é a 10, ponto e vírgula 20, não sei se vocês estão enxergando o que está acontecendo, mas eu tenho aqui, ó, uma matriz linha concatenando em linha com uma matriz coluna. Ele vai me dar um erro. Tá vendo? Todas as matrizes numa linha dessa expressão com colchetes, né, precisam ter o mesmo número de linhas. E não é o caso, porque essa aqui tem uma linha e essa aqui tem duas linhas. Então, eu não consigo concatenar matrizes que não combinem, as dimensões delas não combinem. E vou mostrar ainda com matrizes, já que são tão importantes as matrizes, eu já mostrei na outra aula o size e o length, né? E para matrizes, para a gente fechar o básico, claro que tem muito mais operações, vale a pena sempre dar aquela olhada no help do MATLAB para ver mais operações, ou então, conforme a gente for resolvendo problemas, vamos trazendo mais operações. Por exemplo, tem a operação sum, que dá a soma dos elementos da matriz. No caso aqui do sum E que eu fiz aqui, né, ele faz por colunas, né? E se eu trabalho com vetores, sum D, por exemplo, ele faz a soma do vetor inteiro. Então, nesse caso, para obter a soma de todos os elementos da matriz, né, eu posso fazer a soma da soma, né? E aí eu obtenho a soma de todos os elementos da matriz. E de fato, né, se eu ver aqui 1 com 2 é 3, 10 com 20 dá 30, 30 com 3 dá 33, está correto aqui. Tá? Mas, enfim, tem essa e várias outras funções que podem ser usadas com matrizes. Mas eu queria mostrar o seguinte, nós podemos calcular, né, de especial interesse nosso, calcular às vezes o determinante. Então vamos supor que eu quero calcular o determinante, deixa eu lembrar de tirar esse cursor da frente, determinante da matriz A, por exemplo, e ele calcula, a matriz A tem o determinante 0, provavelmente tem alguma combinação linear naquela função, lembrando que naquela matriz. Então essa matriz aqui, ela certamente em algum lugar tem uma combinação linear que a gente não está enxergando de cara, mas ela provavelmente tem essa combinação.
Vamos fazer um determinante de uma matriz que a gente conheça, né, que dê para a gente calcular rapidamente. Então vamos fazer assim, vamos fazer uma matriz X qualquer, que é igual a 2, 2, 1, e a segunda coluna vai ser 1, 0, certo? 1,0. Bom, o que eu espero dessa matriz? Eu espero que o determinante dela, né, seja 2 vezes 0, 0, menos 1 vezes 1, menos 1. Então o determinante da matriz X tem que ser menos 1. Se eu calculo det x, de fato dá o menos 1 que eu esperava. Ótimo. Para uma matriz desse tamanho, ela é muito fácil de ser calculada. Eu não vejo... Assim, a gente tem que lembrar que a gente não usa o MATLAB para fazer as contas, né, só porque a conta é fácil, mas é porque a gente quer automatizar as contas. Então, mesmo que seja muito fácil, na hora que eu estou com um sistema grande para resolver, ou matrizes que eu não conheço, porque os dados foram gerados dinamicamente, ou mesmo porque o problema é complexo, então aí eu tenho a vantagem de usar essas funções prontas. E da mesma maneira, né, eu não vou tentar calcular a inversa de A, porque o determinante dela é 0. Mas a inversa de x eu posso tentar calcular. Então eu tenho uma função que calcula a matriz inversa, que é o inv(x). Então vai calcular a matriz inversa, que está aí colocada. Tá? A gente pode depois ver as teorias lá de inversão de matrizes, tentar calcular pelos menores complementares e tal, mas eu vou confiar no MATLAB que está correto, que está correta essa matriz inversa. Bom, feita essa revisão nossa de matrizes, esse complemento, né? O que nós podemos agora, o que nós vamos ver é uma parte que é super importante e que para a gente assim, é o começo do uso do MATLAB com coisas que nos ajudam a resolver nossos problemas do dia a dia. Então nós queremos fazer expressões e plotagem. Eu vou falar das duas coisas mais ou menos em paralelo, depois no finalzinho eu posso dar uma bola um pouquinho maior em plotagem, mas eu vou fazer as duas mais ou menos em paralelo, porque elas se ajudam uma à outra. Então as expressões. Nós já vimos que os vetores, né, as operações em MATLAB, elas se dão sempre por matrizes. Então a soma, a subtração, a multiplicação sempre trabalham com matrizes. E eu quero... isso é muito bom, porque a gente pode resolver coisas que funcionam ao longo de um range de valores, né? Mas agora minha preocupação não é essa. Agora eu quero resolver alguns problemas. Então vamos supor o seguinte: eu quero... eu tenho uma equação do segundo grau que eu quero resolver. E como é que eu resolvo essa equação? Eu vou ter os cálculos, né, lembrando lá a fórmula de Bhaskara, né? Vou escrever aqui menos b mais ou menos raiz quadrada em MATLAB SQRT, né, de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, tá bom? Então nós vamos resolver algumas equações do segundo grau para a gente ver o que acontece aqui no MATLAB. O que nós vamos também aproveitar é fazer uso dessas variáveis. Essas variáveis vão nos ajudar, quer dizer, nós não vamos colocar números direto para resolver a equação. Nós vamos nos aproveitar que o MATLAB salva os valores e criar expressões que a gente possa reutilizar. Então vamos lá, vamos começar resolvendo uma expressão, uma equação fácil, né? Vamos resolver x menos x ao quadrado, né, menos 2x mais 1 igual a 0. Tá bom, o que acontece é o seguinte: eu espero que as raízes sejam 1 e 1, né, porque aqui é menos a soma e aqui é o produto. Então, sendo menos a soma sendo 2 e o produto sendo 1, significa que aqui eu vou ter duas raízes iguais, sendo 1 e 1 as raízes. Vamos resolver essa equação. Como é que eu vou resolver? Vamos resolver de uma maneira genérica. Então, vamos colocar aqui como comentário. Espera aí. Vamos colocar aqui x ao quadrado, para a gente não esquecer. Menos 2x mais 1 igual a 0. Essa é a nossa expressão.
Tá? Ele reclamou aqui porque eu escrevi uma coisa que para o MATLAB não faz sentido. Mas agora nós vamos resolver de fato. Aqui nós temos A igual a 1, só que ele não está claro escrito, B igual a menos 2 e C igual a 1. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui que o nosso x1, né, x1 é igual a menos b mais raiz quadrada. E aí nós vamos fazer uma coisa que não vai dar certo por enquanto, mas nós já vamos resolver. Vamos calcular a raiz quadrada de delta. E lembrando que para o MATLAB ele não reconhece direto que a gente está fazendo uma divisão dessa parte toda daqui de cima, né, pelo 2A que vai embaixo. Então nós temos que utilizar parênteses para dizer que lá embaixo, que é essa parcela toda aqui de cima, nessa soma, que vai ser dividida pelo 2A. E da mesma maneira, eu não posso escrever direto 2A, eu tenho que escrever explicitamente 2 vezes A. E, mais uma vez, se eu deixar da maneira como está, ele vai fazer menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2, e depois disso ele vai multiplicar por A, que não é o que a gente quer. Então também tem que colocar parênteses aqui. Então tá, ele vai reclamar um monte de coisa aqui. Tá vendo? A primeira coisa que ele reclamou é do delta. E certamente ele não reclamou nem do A, nem do B, porque eles estão definidos lá em cima como matrizes, que não são os valores que nós queremos, mas nós já vamos resolver isso. Tá? Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos resolver é o delta. Então o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui eu não preciso me preocupar com os parênteses, porque o MATLAB tem precedência de operadores, então ele executa primeiro a exponenciação, depois as multiplicações e só por último ele vai fazer a subtração. Então eu não preciso me preocupar. Então eu vou tentar calcular o delta. Ele deu um erro porque as matrizes B, A e C que eu defini antes, que não tem nada a ver com o meu problema, elas não vão bater as dimensões. Então o que vai acontecer? Agora eu vou colocar os valores que eu preciso do meu problema, que está enunciado aqui. Esse aqui é o meu problema. Então o A é igual a 1, o B é igual a menos 2 e o C também é igual a 1. E agora, voltando na expressão do x1, ele vai de novo me reclamar do delta, porque eu não calculei, então eu calculo agora o delta. Pronto, o delta deu 0, conforme a gente esperava, porque a gente espera raízes iguais, né? E agora, com o delta 0, eu vou resolver o x1. Ótimo, x1 deu igual a 1, como nós esperávamos. Vamos calcular agora o x2. O x2 é o mesmo x1, só que em vez de mais raiz quadrada, é menos raiz quadrada. Acompanharam aqui? Ó. Então, x2 igual a b, menos b, né? Menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Perfeito. x2 também é igual a 1. Ótimo. O que a gente vai fazer agora? Vamos aumentar. Vamos voltar lá no... Vamos fazer uma nova equação. Então, vamos fazer a seguinte equação. X ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Essa vai ser a expressão que nós vamos fazer agora. Tá? Para fazer isso, basta manter o A igual a 1, a gente só vai mudar o B. B igual a menos 4. E agora nós vamos recalcular o delta primeiro. Delta deu 12. E vamos recalcular x1 e x2. E está aí calculado. Então, com isso, nós conseguimos rapidamente resolver um problema e nós podemos ficar trocando de valores, explorando várias equações que nós quisermos. Numa aula futura, nós vamos falar sobre os scripts, em que essa solução a gente coloca num arquivo e ela é sempre reexecutada conforme a nosso desejo e os parâmetros que a gente queira colocar. Mas com isso aqui a gente já consegue resolver expressões
numéricas, expressões que envolvam valor. Tá bom, esse é um ponto. Agora, com esse ponto, a gente pode também começar a fazer outras contas. Por exemplo, essa parábola que a gente está calculando as raízes, nós também podemos calcular, por exemplo, a coordenada do vértice da parábola. E aí o vértice, por exemplo, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E nós encontramos que é exatamente o 2. Provavelmente vai ser o ponto médio entre esses dois. A gente pode até fazer essa continha, x1. Então, qual é o ponto médio? x1 mais x2 mais x2 sobre 2. Lembrando que precisamos... Então, perfeito. Exatamente o ponto médio. E se a gente quiser... agora o valor de y do vértice, é menos delta sobre 4a. 4 vezes a, com parênteses, senão... E deu menos 3. Agora a gente poderia conferir, né, se isso corresponde à realidade. Se a gente lembrar da parábola que nós estamos traçando, que é essa aqui, na realidade isso é uma equação do segundo grau, que apenas se preocupa em achar, né, as raízes. Mas se a gente, em vez de 0, colocar y, né, vamos copiar aqui esse valor e vou reproduzir aqui com y igual a exatamente isso aqui. Ok, só que aqui não está ainda na maneira como o MATLAB espera. Então vamos colocar aqui o vezes. Isso aqui para a gente não faz muito sentido, não é isso que a gente quer. Inclusive tem uma coisa errada aqui. Com o MATLAB, a exponenciação é feita... Primeiro que o x não é o x que a gente quer, nós vamos querer definir um range de x de 0 a um valor, ou de menos 1, ou menos tanto algum valor, para a gente poder ver a parábola. Mas aqui, ele está usando uma matriz pré-calculada antes, que não é o que a gente quer. Então, essa matriz que está aqui também não serve de nada para a gente. Mas vamos lá, vamos consertar isso. Aqui vamos colocar a exponenciação elemento a elemento. Tá? Ainda não vai gerar o que a gente quer, mas eu vou fazer com que o x seja igual a menos 1. O vértice está em 2, né? Então vamos fazer o seguinte, menos 1 indo de ponto 0,1, isso eu já mostrei para vocês, até 4. E agora eu posso calcular y. Ok. E eu falei para vocês que ia mostrar um pouco de plotagem. Plotagem é plot, e aí o valor de x primeiro e depois o valor de y. Com isso eu vou obter um gráfico que vai me mostrar exatamente a minha parábola. Perfeito, aqui está ele. O que está difícil é ver que o gráfico está em branco, então para o gráfico aparecer melhor, a gente poder ter uma orientação de eixos, vamos ligar o grid, que é essa grade que aparece atrás do gráfico. Aqui está. Então nós vemos que, de fato, o vértice da parábola está em 2 menos 3, bateu a nossa conta, e os zeros, um está aqui perto de 0, que é o x1, vamos ver aqui o x1 é esse aqui perto de 4, né? E temos o x2, que é 0,2679. Nós podemos aqui no gráfico fazer um zoom. Deixa eu fazer de novo porque ele não está fazendo zoom para mim. Vou fazer o plot e o grid. E vamos ver se agora ele faz o zoom. Ele não está, mas a gente poderia estar aqui com a ferramenta de zoom. Isso aí é uma questão do MATLAB em si, que de vez em quando ele dá esse probleminha.
mas a gente observa que aqui perto do zero, ó, ele está entre 0 e 0,5, quer dizer, perto do 0,26 que ele está dizendo aqui, tá? Mais ou menos no meio do caminho. E aqui a mesma coisa, lembrando que o zero é essa linha daqui, tá? E aqui está entre 3,5 e 4, que bate perto do 3,7321 que está aqui embaixo. Ótimo! Com isso, para fechar, vou mostrar um exemplo que é um pouco mais cascudo de gráficos, né? Nós vamos fazer os primeiros termos de uma série de Taylor. Lembrando que a função exponencial, né, o e, deixa eu pular umas linhas aqui, o e elevado a x é igual a 1 mais 1 sobre x mais 1 mais 2 sobre x ao quadrado mais 3 fatorial sobre x ao cubo e assim por diante. Então nós vamos fazer isso aí. Nós vamos começar Opa, fiz besteira aqui, desculpa. O e elevado a x, a gente tem que estar atento. É 1 mais x ao quadrado. Estou colocando tudo no lugar na ordem errada. X ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 fatorial. Agora sim. E assim por diante. Tá? Tá dando os erros porque eu só estou querendo colocar ela aqui para a gente lembrar, tá? Para poder voltar. Então vamos fazer essa continha. Vamos fazer aqui que o meu é Taylor, por Taylor, é igual a 1 mais x mais x. E lembrando, né? Ponto ao quadrado sobre 2, aqui não precisa, mais x ao cubo sobre 6, que é 3 fatorial, mais x a quarta sobre, não esquece do ponto, 4 vezes 3 vezes 2. Vamos parar por aqui. Agora eu vou mostrar uma coisa que é diferente. Esse plot é apenas de uma curva em cima do gráfico. Nós vamos fazer um plot agora que mostra duas curvas sobre o gráfico. Esse plot é feito da seguinte maneira. Nós vamos plotar plot x é Taylor. Essa lista que apareceu aqui é quando eu aperto Tab, tá? Tab ele mostra uma lista para completar a variável que está colocada. Ele reconheceu o Taylor, colocou aqui. E agora eu quero fazer um segundo plot junto, que é o x e a solução exata, que é o e elevado a x. ESP de x. Tá bom, vamos ver o que dá isso. Olha só que legal. Então, a curva azul é o primeiro plot de x, é Taylor. E a curva verde é o exato. Repara que até perto de 2 aqui eles vão seguindo juntos e depois eles começam a divergir. Ou seja, a nossa aproximação por Taylor, nesta região aqui inicial, ela é muito boa. Agora, se você quiser, você pode fazer o seguinte, pegar cada uma dessas parcelas que está colocada aqui, antes, né, 1x, x ao quadrado, e ir plotando cada uma delas individualmente usando essa sintaxe. É só continuar colocando aqui, vírgula, perdão, vamos supor que eu quero mostrar a parte de x ao quadrado, vírgula x, vou fazer essa só para vocês verem. X ponto quadrado sobre 2. E aí vocês vão poder ver a composição das funções. Repara que apareceu uma terceira aqui, que é a parábola, que é uma das componentes que formam a linha azul.
tá? Vocês podem ir colocando vários aí e ver como é que se comporta essa soma, qual é a cara que tem dessa composição. Gente, com isso a gente chega ao fim dessa segunda aula. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, curte ele aí, que vai ajudar a gente a divulgação, ajudar a gente no trabalho. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor comenta que eu vou poder melhorar as próximas aulas para vocês. Valeu, gente, obrigado, até a próxima.